O ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, prestou depoimento à CPMI do 8 de janeiro. A sessão foi tensa e teve de ser interrompida para acalmar os ânimos dos parlamentares. Ele negou qualquer intenção de atrapalhar as eleições do ano passado. Quem traz as informações é o repórter Bruno Pinheiro. As primeiras perguntas foram feitas pela relatora, senadora Elisiane Gama. Ex-diretor da PRF no governo Bolsonaro, Silvinei respondeu a todos os questionamentos ao lado dos advogados e disse que a acusação de interferência nas eleições, essa foi a maior injustiça já feita na história da PRF, que completa 95 anos nos próximos dias. Eu nunca utilizei do cargo para benefício político eleitoral do presidente. Se fosse assim, nós teríamos que afastar metade dos servidores públicos aí daquela época e hoje também. E as fotos que eu tenho com o presidente Bolsonaro é porque ele me permitiu tirar, utilizei na minha hora de folga e o cargo nunca postei na minha hora de folga, o cargo nunca foi usado em benefício meu e muito menos dele. E não seria eu também que ia mudar o resultado da eleição, né? Já com dezenas de perguntas ao depoente, a relatora chegou a ser repreendida pelo presidente, o deputado Arthur Maia. Senadora Elisiane, a senhora faz uma pergunta ao depoente, ele responde. Se a senhora não se sentir satisfeita com a pergunta, Vossa Excelência pode até repetir a pergunta. Agora, obviamente que a resposta do depoente é dele. E a senhora poderá, ao final, na sua condição de relatora, constar aquilo que a senhora julgar necessário. Agora... E suspensa por 5 minutos após o clima esquentar entre os parlamentares, o depoente continuou citando números. Nós já tínhamos aplicado 900 multas no pessoal que estava trancando a rodovia. Mais de 20 milhões, um total de 10 mil multas aplicadas. Todas as lideranças foram identificadas antes da decisão, com 24 horas. De 50 pessoas, 5 pessoas foram presas. 150 locais foram interditados, desinterditados em 24 horas, num total de 1.300. Silvinei é investigado por autorizar uma operação da PRF com uma força-tarefa no Nordeste, durante o segundo turno das eleições. Segundo ele, a PRF realizou abordagens em 694 pontos e em diversos estados da federação. Ele ainda ressaltou que não há nenhuma investigação, seja na Polícia Federal ou no Ministério Público, envolvendo um cidadão que tenha sido impedido de votar por conta da operação nas estradas. Não existe nos TRE do Brasil nenhuma investigação que fica demonstrado que a Polícia Rodoviária Federal descumpriu qualquer procedimento em relacionado às decisões e qualquer outra norma dos colegiados dos tribunais, do Tribunal Regional Federal, Eleitoral, TSE e dos TREs. No dia das eleições, a realização de bloqueios nas rodovias no interior do Nordeste chegou a ser apontada nas redes sociais como forma de afastar os eleitores de Lula das zonas eleitorais, o que configuraria um possível uso político da PRF pelo então presidente Jair Bolsonaro, do PL. Em 29 de outubro de 2022, o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, ele vetou a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal de realizarem qualquer operação envolvendo o transporte público disponibilizado a eleitores, seja ele de graça ou não, sobre pena de responsabilização criminal dos diretores gerais de ambas corporações. Em depoimento, o ex-diretor da PRF disse ter ido à Advocacia Geral da União para consultar a decisão. Fomos à AGU, porque nenhum servidor do Poder Executivo pode cumprir qualquer decisão judicial sem um parecer da AGU. E a AGU disse, está aqui, cumpra, continue a operação e cumpra a decisão. Ou seja, a polícia deveria continuar o seu trabalho de fiscalização de trânsito, o seu trabalho proibindo que armas, que também era uma decisão do STF, chegasse próximo das zonas eleitorais, fiscalizando também os crimes eleitorais
E foi isso que a instituição fez naquele domingo. No início do depoimento, Silvinei disse que não tinha conhecimento de processos administrativos. Durante a reunião, o ex-diretor da PRF corrigiu a informação e disse ter conhecimento de processos já encerrados. O assunto gerou uma nova discussão entre os membros da mesa. Eu pessoalmente acho que há, de forma muito clara, uma mentira da parte dele. Presidente, o depoente está mentindo ou não? Não está mentindo. Não? Não. Bom, o clima esquentou, como já era esperado. Amanda Klein, você acha que ele conseguiu dar todas as informações? Ele escondeu algumas informações? Tiago, o ex-diretor da PRF, Silvinei Vasquez, mentiu bem e os governistas perguntaram mal. Silvinei Vasquez é alguém da confiança do clã bolsonarista. Ele é um bolsonarista raiz. Ele foi indicado para o mais alto posto da PRF, para o comando da Polícia Rodoviária Federal, pelo senador Flávio Bolsonaro, que, aliás, estava sentado ali na primeira fileira, justamente pela aproximação ideológica. E, a partir daí, conseguiu aparelhar a maioria das superintendências da Polícia Rodoviária Federal com bolsonaristas. E se miscuiu também numa estratégia de ampliação das atribuições da PRF, que passaram a ser também de apreensão de drogas, contrabando, operações de inteligência, muitas dessas funções semelhantes à da Polícia Federal. O ápice, o cume disso, foram as operações para retardar a chegada dos eleitores aos locais de votação no Nordeste, como ficou amplamente documentado pelos eleitores nas redes sociais, pela imprensa no dia do segundo turno. Esses números não são inventados, são números oficiais do Ministério da Justiça. Nos dias que precederam as eleições, entre os dias 28 e 30, houve 2.185 fiscalizações da PRF nos estados do Nordeste. No Sudeste, que tem muito mais eleitores, obviamente, mais densamente povoada, foram 571 operações entre os dias 28 e 30 de outubro. Além dessas operações foram precedidas de reuniões com participação do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, e também de Silvinei Vasquez, na Superintendência da Polícia Federal na Bahia, pedindo apoio com outras superintendências da PRF no Brasil todo. Depois disso, nos dias subsequentes à eleição, o Silvinei Vasquez fez vista grossa para os bloqueios de caminhoneiros nas estradas. Ele é investigado no inquérito da Polícia Federal por essas omissões e é réu em outro processo na Justiça do Rio de Janeiro por ter pedido voto para Bolsonaro nas suas redes sociais às vésperas do segundo turno. Então, veja só, o Silvinei Vasquez é exemplo da captura, da tentativa de sequestro de algumas instituições das forças de segurança pelo bolsonarismo. Isso tinha que ter ficado muito mais claro ontem. Os governistas falharam nessa função. Beraldo concorda com esse comentário de que Silvinei mentiu bem e que os governistas perguntaram mal na sessão da CPI de ontem? E ainda, o descontrole de Elisiane Gama, inevitável ou exagerado? Pois é, ele se preparou para a missão que tinha, que era responder a perguntas de governistas naquela CPMI. Ele estava preparado. Os governistas não souberam confrontar números, dados concretos, que seriam facilmente desmentidos se houvesse uma base ali para que assim acontecesse. O ponto é que você tem, na atuação da Polícia Rodoviária Federal, uma fiscalização maior no Nordeste e também coincide com áreas onde sabemos que há transporte irregular de eleitores no dia das eleições. E assim funciona. Os caciques eleitorais, os caciques políticos vão lá nas áreas mais afastadas e bancam para aqueles eleitores votarem quem eles têm a preferência. E assim funciona no Brasil há tanto tempo. Então isso não me surpreende, até porque 2.000 ônibus, vamos imaginar que 100% desses ônibus estavam ali só com eleitores do Lula e foram impedidos, as pessoas foram impedidas de votar. Isso não alteraria o resultado da eleição, né? É preciso se avaliar, se investigar a fundo se houve um gesto para favorecer, porque o gesto também teria sido crime, mas é preciso ficar claro isso. Mandar uma discussão se isso alteraria ou não o resultado das eleições. Eu também te pergunto, a Adriana falou sobre a senadora Elisiane, o que aconteceu com ela efetivamente ontem?
O que aconteceu é que ela foi admoestada. Você tinha ali figuras colocadas, posicionadas naquela CPI justamente para tumultuar, para confundir, para lacrar. Deputados que nem participavam, como o delegado Éder Mauro, que sequer são integrantes da CPMI, lá para gritar, vociferar contra a senadora. E muitas vezes pelo simples fato de ser mulher. Ela sofreu ali, foi um claro golpe de machismo. E o presidente da CPMI, Arthur Maia, tinha que ter ficado ao lado dela e defendê-la. No entanto, ele colocou ela e o depoente Silvinei Vasquez exatamente dando o mesmo equilíbrio, o mesmo grau, sendo que ela é a senadora da República, ela é relatora e ela pode falar, tanto que ela falou, olha, vocês não podem impedir a minha fala, cercear a minha fala, impedir meu tempo de fala. E era isso que os senadores e os deputados estavam tentando fazer contra a senadora Elisiane Gama. Foi muito sério, muito grave o que aconteceu aquilo ali, mas a senadora foi altiva, respondeu à altura e eu espero que não se repita. Foram diversos gritos de cala a boca, Beraldo. A senadora foi provocada, principalmente por ser mulher, e caiu na armadilha. E qual sua avaliação sobre esse episódio exatamente? Olha, ela é senadora, ela é relatora, mas a política é um esporte de alto impacto, digamos assim. E ela conhece esse jogo político, ela sabe muito bem também se manifestar para tumultuar o andamento, sobretudo de um depoimento que estava contrário aos interesses dos governistas. Esse argumento de que a oposição é que vai para lacrar, etc., é só a gente observar o que acontece na CPI do MST. Por exemplo, nós temos ali deputados eleitos que são representantes da população brasileira na Câmara Federal e que estão ali defendendo claramente, abertamente, sem nenhum tipo de preocupação, criminosos do MST. Fazem isso da forma mais deslavada do mundo. Este é o universo político. O nível é baixo nesse jogo do Congresso Nacional? Sim, é baixo. Agora, não podemos vitimizar a senadora Elisiane Gama, uma política muito experiente, que está habituada a lidar com aquelas situações de confronto e que, às vezes, usa esse tipo de coisa para se vitimizar. Não há vítimas ali. São todos políticos profissionais que estavam lidando ali com um depoente que estava preparado para o depoimento que estava prestando.